Bom dia, vamos a mais um estudo. Somos todos filhos de Deus. E hoje nós vamos falar os nascidos do Espírito Santo. Hoje você vai conhecer através do estudo, da aula 27, uma pessoa nascida do Espírito de Deus. Vamos então fazer uma oração para dar sequência a esse estudo. Nós estamos na página 66. Curve aí a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Senhor e Rei, direção para esse estudo. Que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender a Tua vontade para nossas vidas. E abra-nos também, meu Pai, o nosso conhecimento, para que venhamos conhecer a Tua verdade. Porque o Senhor mesmo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nos liberta de todo dogma, de todo aprendizado do passado que não acrescentou nada na nossa fé e nem na comunhão contigo. E faça com que venhamos aprender a tua vontade em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Então hoje, aula 27, página 66, os nascidos do Espírito é a mensagem de hoje. Os nascidos do Espírito Santo não dependem de cargos, diploma universitários para ser de Deus, mas sua experiência com o Espírito Santo. Quando uma pessoa nasce de Deus, a imagem espiritual corrompida do primeiro Adão é apagada. E a pessoa assume a imagem espiritual do último Adão, que é a imagem do Senhor Jesus. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão foi feito espírito vivificante. Isso está em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 45, fala do primeiro e do último Adão. Mais adiante veremos a diferença entre o nascido da natureza adâmica e o nascido da natureza espiritual. É importante observar a necessidade de investir na busca pela natureza do Senhor Jesus. Possuir a mesma natureza espiritual do Senhor Jesus. Não é um sonho, nem uma utopia. É uma necessidade. Ele mesmo disse, o nascido da carne é carne. O nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. Depois de ler esse versículo, fica perfeitamente compreensível a promessa do Senhor Jesus quando ele disse, aquele que crê em mim não só fará as obras que faço, e fará obras maiores, por quê? Eu vou para o Pai. Então entenda só uma coisa, amiga, queridos. Para você pregar o Evangelho, fazer pregações maravilhosa da palavra de Deus, você não precisa do Espírito de Deus, porque isso você aprende numa faculdade. Faculdade de teologia ensina a palavra de Deus de forma carnal, de forma técnica, sem espírito. A pessoa sai dali afiado para pregar o Evangelho, convencer muitas pessoas. Ele mesmo não se convenceu ainda de que Deus é Deus. E de que o Espírito de Deus está nele. O homem de Deus, a pessoa de Deus, ela é feita dentro do útero. Que é a igreja. A igreja é a mãe. A igreja é a mãe. E toda mãe tem um útero. Nós viemos do útero de nossas mães. Sim ou não? Tem que nascer no altar. O homem de Deus nasce, não é numa faculdade, é no altar. Jamais poderíamos realizar a sua obra, e muito menos outras maiores, se não tivéssemos a mesma condição dele, ou seja, se não tivéssemos a sua natureza espiritual. Somente os nascidos do Espírito Santo recebem a mesma unção que o Senhor Jesus recebeu do Pai. Por isso, também somos habilitados para fazer obras semelhantes e até maiores. A vida do Espírito Santo não apenas presenteia o servo do Senhor Jesus com dons, mas, sobretudo, forma nele o caráter de Deus. O Senhor Jesus não possuía apenas a unção, mas também o caráter do Pai. É o mesmo que acontece com todos aqueles que nascem dele. Ou seja, recebe a sua natureza e o seu caráter, e o poder para ser feito filho de Deus. Isso é maravilhoso, amigo. A maior maravilha que pode acontecer na vida de um ser humano é ele se tornar filho de Deus. Nem os anjos alcançam tamanha glória. Os anjos que servem a Deus jamais serão filhos de Deus. Você, eu, nós,
estamos nessa condição. Podemos chegar a filho de Deus se nós dermos ouvido à palavra dele. E você sabe que o filho ele é herdeiro. Ele herda tudo que o seu pai possui. Uma pessoa pode afirmar ter sido batizada pelo Espírito Santo e ter fé para expulsar demônios, curar enfermo, pregar o evangelho. Contudo, se ela não manifestar o caráter de Deus, ela estará enganando a si mesma. Para Deus, é muito mais importante ser do que fazer. A prova disso está em sua palavra. Vamos ler essa palavra, que está em Mateus capítulo 7, no versos 21 e 23. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome. Em teu nome expulsamos demônio. Em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então lhe direi abertamente para todos ouvir. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que palavras duras. Isso aqui pode ser pessoas formadas em faculdade, que estão aí pregando o evangelho, porque aprenderam lindas mensagens, lindo conhecimento, conhece muito da Bíblia, mas não conhece o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. Portanto, os nascidos do Espírito não recebem somente autoridade na terra, mas também o seu caráter. Por exemplo, o caráter do Senhor Jesus. É algo maravilhoso, é grandioso demais para ser compreendido por aqueles que ainda não tiveram encontro com Deus. É compreensível, é incompreensível para os filhos do diabo e também para os filhos deste mundo, a grandeza do Espírito Santo. Você só vai poder ter essa grandeza quando você se dobrar, se entregar, se lançar de fato e de verdade a Deus. Existe. O Espírito Santo está à porta e está batendo assim, ó, querendo entrar na sua vida, para você ter uma experiência maravilhosa com Deus. Vamos iniciar aqui uma oração. O coordenador continua essa oração aí com vocês. Curve aí a sua cabeça, fique em pé. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, meu Pai. Que aquilo que eu deixei de falar aqui, que o Senhor revele a eles, para que eles possam crescer e desejar e almejar o teu Espírito sobre a vida deles. E assim venham se tornar verdadeiros filhos do Deus Altíssimo.